De modo geral, os animes Isekai são aqueles que apostam na ideia de transportar os personagens para um mundo alternativo, no qual eles são obrigados a encarar realidades e desafios muito diferentes daqueles que existem em seus mundos de origem. Essa ideia vem sendo explorada no mundo dos animes, mangás e light novels há muito tempo, mas nos últimos anos a quantidade de produtos desse tipo começou a crescer de forma assustadora. De fato, foi por conta desse período de alta que o termo Isekai passou a ser usado como a tag de um gênero. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar esta lista para apresentar 15 animes Isekai que resumem a ideia de uma forma perfeita. Como irá notar, todas as opções citadas contam com mundos alternativos, mas suas histórias variam bastante, o que quer dizer que você terá muitas atrações interessantes para conferir. Vamos começar? Para abrir esta lista com animes Isekai, resolvi citar o excelente Log Horizon. De modo geral, essa é uma produção que resume o funcionamento do gênero de forma perfeita. Afinal, temos uma história na qual os players de um famoso MMORPG acabam sendo transportados para o mundo do jogo. Pois é, na história, milhares de japoneses foram transformados em seus avatares virtuais e acabaram sendo forçados a unir forças para encarar os diversos desafios e tentar voltar aos seus mundos de origem. Lembrando que a light novel que originou o anime ainda está em publicação e muitos fãs continuam aguardando por novos episódios. De forma resumida, o protagonista do excelente The Eighth Sun, Are You Kidding Me?, é transportado para um mundo paralelo após pegar no sono. Isso mesmo, ele decide dar um cochilo e acorda em um reino fantasioso, na pele de um jovem que é o 8º filho de um nobre não muito rico. E como o personagem é o 8º filho, ele não recebe qualquer tipo de herança, o que o leva a procurar por outros meios para sobreviver. No fim das contas, o herói acaba se transformando em um famoso espadachim e mago, mas todo o sucesso tem um resultado catastrófico na vida da família emprestada. Apesar de não ser muito conhecido, The Saga of Tanya the Evil é um anime que merece total atenção. Em seus 12 episódios, a produção conta a história de um homem que está morrendo e tem um encontro com uma divindade. De modo geral, esse deus resolve enviar o homem para um outro mundo a fim de ensiná-lo a ter fé. Curiosamente, em sua nova vida, o homem é uma garota e temos uma trama que guarda relação com a Primeira Guerra Mundial. Em outras palavras, temos aqui um belo conjunto de atrativos. In Another World with My Smartphone começa com uma grande piada. Deus acaba matando o protagonista por acidente. Daí, a vítima ganha uma segunda chance em um mundo fantasioso e ainda pode levar seu smartphone. Sim, a coisa toda é muito estranha, mas a forma como a narrativa se desenrola faz tudo funcionar. Em suma, esse é um anime cheio de passagens divertidas e situações nas quais o protagonista usa seu smartphone e algumas habilidades extras, dadas por Deus como um pedido de desculpas, para poder aproveitar a nova vida e fazer a alegria dos seus novos entes queridos. Para a minha tristeza e a de muitas pessoas que também curtiram o ótimo Drifters, essa produção não faz parte do grupo dos animes completos, ou seja, a história acaba em um grande cliffhanger, e isso não é legal. Ainda assim, essa é uma opção que não poderia ficar de fora desta lista com animes Isekai. Drifters tem ideias geniais e coloca algumas figuras históricas importantes em um mundo alternativo no qual uma grande guerra está prestes a começar. Nesse contexto, a gente acompanha o samurai Shimazu Toyohisa e outros personagens memoráveis em uma trama cheia de momentos épicos. Como seu próprio título sugere, Cautious Hero, The Hero is Overpowered but Overly Cautious, é um anime focado em um herói, originário de outro mundo, que é muito poderoso, mas extremamente cauteloso. E essa característica acaba fazendo com que a deusa que o invocou fique em dúvidas sobre seu real poder. Esse anime se destaca por apresentar uma boa dose de comédia e algumas situações surpreendentes. Portanto, se a sua intenção é curtir uma maratona regada a muitas risadas e fortes emoções, essa é definitivamente uma ótima opção. Como um bom Isekai só precisa ter o elemento mundo alternativo, é comum as atrações desse tipo flertarem com outros gêneros. Nesse sentido, No Game No Life acaba sendo um ótimo exemplo, já que a produção pode ser colocada no grupo dos animes ecchi, animes de comédia, animes de ação e por aí vai. De forma resumida, No Game No Life acompanha a história de dois irmãos que são feras no mundo dos games, mas são seres humanos problemáticos e antissociais na vida real. E claro, esses dois acabam indo parar em um mundo no qual as habilidades gamer deles são extremamente valorizadas. No ponto médio desta lista com animes Isekai, resolvi posicionar o badalado Overlord. De certo modo, foi o sucesso desse anime que acabou fazendo com que mais produtoras apostassem em ideias relacionadas com mundos alternativos e elementos ligados ao segmento de jogos eletrônicos.
Em Overlord, acompanhamos a história de um player que resolve continuar logado em um game que foi cancelado pelos devs. Ao fazer isso, ele acaba sendo transportado para dentro do jogo e, na pele de um mago poderoso, o jogador decide conquistar o novo mundo. Detalhe, essa obra tem uma pegada madura e pode ser encaixada no grupo dos animes seinen. Knights and Magic também começa da forma que os criadores dos Isekai mais gostam, com a morte do protagonista. Sim, o personagem morre no mundo real e acaba reencarnando em um mundo fantasioso, com mechas poderosos e monstros conhecidos como Demon Beasts. Por ter sido um otaku viciado em mechas em sua outra vida, o herói se dá bem no contexto do novo mundo e chama a atenção como um herdeiro talentoso de uma família nobre. O anime tem uma pegada shounen e as batalhas são bem movimentadas, não deixe de conferir. Assim como acontece com vários animes Isekai, Wise Man's Grandchild começa com a morte do protagonista. O herói é um típico representante da classe trabalhadora que acaba indo parar em um reino cheio de magia e demônios após falecer no mundo real. Vale ressaltar que, ao renascer no novo mundo, o personagem acabou sendo adotado por um grande sábio e foi criado como seu neto, adquirindo uma grande quantidade de habilidades ao longo dos anos. No entanto, ele não aprendeu a ter bom senso, algo dito por seu avô, e isso o coloca em diversas situações complicadas. Konosuba God's Blessing on this Wonderful World também começa com a morte do protagonista. Dessa vez temos uma morte bem embaraçosa e uma oferta de reencarnação diferenciada, que o herói estraga ao tomar uma decisão que ele julgava ser inteligente. Com os acordos colocados em prática, o personagem acaba ganhando vida em um mundo com elementos típicos de jogos de MMORPG e se vê forçado a lutar contra um adversário terrível, conhecido como Devil King. A aventura tem belas cenas de ação, mas o nível de comédia é perfeito para quem curte animes engraçados. Apresentando uma trama bem movimentada que até aborda alguns tópicos mais maduros, The Rising of the Shield Hero é um isekai interessante. O anime conta a história de um guerreiro que foi invocado por magos e recebeu uma arma para lutar em nome de um reino. Porém, sua arma só serve para ações defensivas e ele acaba sendo desprezado por conta disso. Mesmo assim, o herói faz o possível para treinar com sua arma e até consegue dar a volta por cima, ao recrutar uma companheira e treiná-la para atuar como sua espada. Resumindo, The Rising of the Shield Hero é uma excelente opção que continua recebendo episódios, diga-se de passagem. Conhecido por muitos como Slime Isekai, That Time I Got Reincarnated as a Slime apresenta exatamente aquilo que o seu título sugere, ou seja, temos um homem que é transportado para um mundo alternativo e descobre que reencarnou como um slime com habilidades bem poderosas. Como a vida desse personagem no mundo real era bem monótona, ele acaba aproveitando a chance de viver grandes aventuras. Logicamente, ao longo da jornada, o herói encontra companheiros e adversários, o que deixa as coisas muito mais divertidas. E só para constar, essa produção também pode ser encaixada no grupo dos animes ecchi. Com uma pegada mais voltada para o lado Dark Fantasy, Re:Zero Starting Life in Another World é um dos animes isekai mais interessantes desta lista. A atração segue o personagem Subaru Natsuki, que é invocado para um mundo fantasioso do nada e acaba morrendo para salvar uma jovem princesa. Contudo, no mundo alternativo, o protagonista pode ser revivido, e como ele descobre que suas mortes ativam uma rara habilidade de voltar no tempo, o herói logo começa a fazer uso desse artifício. Assim, a história se desenvolve de uma forma muito interessante e os personagens acabam cativando quem assiste. Fechando esta lista com animes isekai, temos outro fenômeno que ajudou a popularizar o gênero, ou seja, Sword Art Online. O anime apresenta um mundo alternativo ligado a um MMORPG de realidade virtual e suas animações apresentam um alto nível de qualidade. Por mesclar elementos de ficção científica, drama, romance e comédia, a aventura protagonizada pelo personagem Kirito acabou registrando números assustadores. Na verdade, muitos consideram que Sword Art Online é um dos maiores fenômenos da indústria. Como pôde perceber, é fácil identificar um anime isekai e há muitas opções disponíveis atualmente. O gênero tem estado em alta nos últimos anos e sempre temos aventuras do tipo morri aqui e reencarnei ali. Por consequência, a gente sempre fica com alguma história divertida para conferir. Além disso, o fato de esse gênero poder ser misturado com outros gêneros acaba gerando atrações interessantes para os mais diversos tipos de públicos. E isso explica porque certas séries são mais engraçadas, outras são mais voltadas para um lado ecchi e por aí vai. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder ficar sabendo um pouco mais sobre o mundo dos quadrinhos, animes, mangás, séries, filmes e muito mais. Até a próxima!